Durante mais de 1000 anos, um templo isolado nas encostas do Monte Parnaso, na Grécia, foi o centro espiritual e político do mundo antigo. Era lá, na cidade de Delfos, que reis, generais, filósofos e plebeus buscavam respostas para suas perguntas mais profundas. E essas respostas vinham de uma mulher, uma sacerdotisa chamada Pítia. Sentada sobre um trípode, ela entrava em transe e falava em línguas misteriosas, como se uma força divina falasse através de sua boca. O local era o Oráculo de Delfos, o mais famoso da antiguidade. Mas quem era realmente essa mulher? De onde vinham suas palavras? E se tudo isso fosse parte de um mecanismo complexo muito além do que imaginamos? Ou mais ainda, e se fosse tudo verdade? A lenda começa com Apolo, o deus grego da luz, da música, da medicina e da profecia. Segundo os mitos, foi ele quem matou a serpente Píton, que guardava a entrada para o centro do mundo. Após vencê-la, Apolo fundou ali seu templo e escolheu uma mulher para transmitir sua vontade. Essa mulher se tornaria a Pítia. O nome Delfos vem de Delphis, que significa útero em grego. E de fato o local era considerado o umbigo do mundo, o ponto onde céu e terra se conectavam. O templo foi construído sobre uma fenda natural. De lá, segundo antigos relatos, exalavam vapores sagrados, os quais induziam a sacerdotisa ao transe. Mas o que realmente acontecia lá dentro? A Pítia era uma mulher comum, geralmente mais velha, escolhida por sua pureza e devoção. Antes da profecia, ela se purificava com água da fonte Castália, mascava folhas de louro e bebia uma mistura sagrada. Em seguida, descia até o Aditon, a sala mais sagrada e secreta do templo, onde se sentava sobre um trípode de bronze, diretamente acima da fenda. Quando os vapores subiam, ela entrava em transe. Seus olhos se reviravam, sua voz mudava. Ela pronunciava frases desconexas que só os sacerdotes conseguiam interpretar. Essas frases decidiam guerras, definiam alianças, orientavam a fundação de cidades. O oráculo de Delfos era tão poderoso que nenhuma decisão importante era tomada na Grécia sem consultá-lo. Mas o que explicaria esse poder? Seria apenas teatro? Ou havia algo mais? Por muito tempo, os céticos afirmaram que tudo não passava de encenação, que a Pítia fingia estar em transe, que os sacerdotes manipulavam as respostas para manter o controle político e religioso. De fato, muitas profecias eram enigmáticas, ambíguas, como a mais famosa. Quando o rei Creso perguntou se deveria atacar os persas, o oráculo respondeu: "Se o fizeres, destruirás um grande império." Creso atacou e destruiu o próprio. Coincidência ou manipulação cuidadosa? Mas então, no final do século XX, arqueólogos descobriram algo surpreendente. Sob as ruínas do templo havia sim uma falha geológica. E dessa fenda exalavam vapores contendo etileno, um gás alucinógeno potente. Estudos mostraram que a inalação de etileno em pequenas doses pode induzir visões, estados alterados de consciência e até euforia mística. Seria essa a explicação científica para o transe da Pítia? Estaria a mitologia enraizada em um fenômeno natural? Isso levanta outra questão. Como os antigos sabiam disso? Teriam descoberto por acaso? Ou herdado esse conhecimento de uma cultura ainda mais antiga? Os templos gregos, especialmente os dedicados a Apolo, foram construídos com precisão arquitetônica milimétrica. Alinhamentos astronômicos, câmaras acústicas e até sistemas hidráulicos secretos eram usados. Em Delfos, há inscrições enigmáticas como "Conhece-te a ti mesmo e nada em excesso." Mensagens filosóficas profundas que atravessaram milênios. Mas o que poucos sabem é que o templo também guardava uma rede de túneis subterrâneos. Alguns dizem que ali se escondiam livros proibidos, registros de profecias passadas ou mesmo artefatos sagrados. Há relatos de que sacerdotes usavam instrumentos sonoros, como taças ressonantes e tubos que amplificavam ecos, criando uma atmosfera de transcendência. Alguns estudiosos sugerem que Delfos era mais do que um centro espiritual. Era um complexo de indução mística,
projetado para despertar estados alterados. Mas o mistério não para aí. Há registros de que, em certos períodos, mais de uma Pitya atuava simultaneamente, algo que contraria a tradição. Isso levanta a hipótese de que o oráculo era parte de uma organização muito mais ampla, com treinamento rigoroso, protocolos secretos e, talvez, conexões internacionais. Delfos recebia peregrinos de todo o mundo conhecido, egípcios, romanos, persas, até hindus. Todos buscavam respostas. Muitos deixavam oferendas, riquezas, estátuas. O local acumulou tesouros incalculáveis, mas o mais valioso era o conhecimento. Dizem que Alexandre o Grande visitou o oráculo e forçou a Pitya a profetizar, contra sua vontade. Ela então teria gritado: "Tu és invencível!" e ele partiu para conquistar o mundo. Seria uma previsão ou uma sugestão implantada no momento certo. Alguns acreditam que a Pitya usava algo mais do que vapores, que havia práticas de controle mental, linguagem hipnótica, sugestões implantadas, técnicas que só agora a ciência começa a entender. Outros acreditam que Delfos era um portal energético, um ponto de encontro entre dimensões. Afinal, se os deuses falavam através da Pitya, quem eram esses deuses? Seriam entidades espirituais, seres de outras realidades, inteligências avançadas? A verdade é que, com a ascensão do cristianismo, o oráculo foi desacreditado e destruído. Em 393 d.C., o imperador Teodósio ordenou o fechamento de todos os templos pagãos. A Pitya foi silenciada, mas seu eco permanece. Seus enigmas ainda são estudados, suas palavras ainda provocam arrepios. O oráculo de Delfos nos lembra que, em algum momento da história, os humanos acreditaram que podiam ouvir os deuses. Ou talvez que os deuses estavam entre nós esperando apenas que estivéssemos prontos para escutá-los.